Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do Mário Pena Conecta. Hoje falando de um assunto bem importante, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao combate do suicídio. Nós vamos ter dois convidados hoje. Enquanto eu vou falando um pouquinho com vocês, depois eu entro mais em detalhes. Já vou desejando aí boas-vindas para quem está chegando. O próprio Dr. Tiago, que é o psiquiatra que vai falar comigo, eu já vi que ele está aí online. Fabi Martins, Cleusa Mendonça, obrigada por todo mundo estar aí participando com a gente. A Jéssica Dark, que é uma psicóloga aqui também da nossa equipe de humanização, ela vai estar aqui para falar com a gente dessa campanha, que é muito importante agora nesse setembro. Então, eu queria, antes disso, enquanto as pessoas estão entrando aí, trocar um bate-papo, né, com vocês. Estou vendo aí, ó, a Jéssica já entrou, já conectou, o Dr. Tiago daqui a pouquinho está entrando. E eu queria falar um pouquinho com vocês da nossa campanha. Nós estamos aqui com a camisa, acho que não está dando para ver. Da Jéssica, acho que está melhor que eu, Jéssica, Tá dando mostra pra aí. ver. Tá dando para ver. O tema da nossa campanha aqui do Instituto Mário Pena, nesse ano, ela é muito legal, tá aqui, ó. Converse, escute e ajude. Toda vida importa. Por isso que nós estamos aqui hoje todos de amarelo. O doutor Tiago chegando aí também, todo mundo com a camisa da campanha, todo mundo prestigiando e apoiando essa campanha tão importante. Todo mundo me ouvindo? Tô escutando, Carol. Tá me ouvindo, doutor Tiago? Acho que ainda não. Mas enquanto isso, eu vou aqui falando, como eu sempre digo, né? Nós vamos falar então disso hoje, do Setembro Amarelo, é o mês de prevenção para quem está chegando aí. Agora, estou vendo aí Josimar Matildes, Camila Viana está entrando também agora. Dani Elamari, Tia Rose Kids, obrigada a todo mundo aí pelo carinho, pela participação. Maria da Conceição Ramalho, Ale Braga, vamos lá, pessoal. Espero que no decorrer aqui do nosso bate-papo vocês mandem suas dúvidas e suas perguntas, que tanto a Jéssica, a psicóloga, e Jéssica Dark, e o Dr. Tiago Conte, que é o psiquiatra aqui do Instituto Mário Pena, eles estão prontos aí para responder para vocês. O Dr. Tiago ainda não conseguiu conectar, ele está tentando entrar aí, mas enquanto isso eu vou para aquelas nossas dicas que eu sempre falo um pouquinho com vocês antes de começar o Mário Pena Conecta, né? Vocês estão percebendo, nós estamos todos aí, doutor Tiago entrou agora. Doutor Tiago, me escuta? Doutor Tiago, me escuta? Quando eu escutar, eu peço para ele falar comigo. Alô, Então, vocês... Oi, tá me ouvindo? tô escutando. É que eu tava no Acho. computador aqui, não tava dando certo. Não tem problema não, doutor Tiago. Eu tô aqui ainda fazendo a introdução, já já eu falo aí com vocês, tá bom? Ok. Então, como eu havia falado, o doutor Tiago agora está aí, o psiquiatra, vai falar sobre esse assunto. A Jéssica Dark já estava aí a postos como psicóloga. E nós vamos falar do Setembro Amarelo, repetindo, estamos de amarelo, todos uniformizados com a campanha aqui do Instituto, né? Que é o Converse, Escute, Ajude, Toda Vida Importa, tá? Vocês estão percebendo, como eu falo, todo Mário Pena Conecta, que nós estamos sem máscara. Mas isso porque cada um está em um ambiente diferente. Isso tudo para manter a nossa segurança ainda aí com os cuidados da pandemia, que não terminou, é muito bom a gente reforçar isso. E para proteger e para poder também vocês nos escutarem melhor. E a gente poder falar de uma forma mais clara aí para vocês nos compreender. No decorrer aqui do nosso bate-papo, eu peço para que vocês mandem as perguntas, as dúvidas, nós estamos aqui lendo tudo e vamos responder. Antes de passar a palavra para eles, só mais um recadinho, e muito importante, não menos importante do que a campanha, é sobre a doação. Vocês sabem, eu volto a reforçar, que o Instituto Mário Pena é uma instituição filantrópica e nós vivemos da doação. Então nós precisamos, os nossos pacientes precisam de você. E você pode contribuir de uma forma bem simples. É só entrar em contato pelo nosso 0800 039 1441 ou entrar no nosso site que é o mariopena com 2ns.org.br. A doação é simples, fácil e segura e você ajuda a salvar vidas. Agora sim, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, Jéssica Dark. Boa Boa tarde, tarde. doutor Tiago. Boa tarde, Obrigada Carol. por estarem mais uma vez aqui no Mário Pena Conecta. É uma honra ter vocês aqui. Eu queria começar primeiramente com o doutor Tiago.
Queria, doutor Tiago, para quem não te conhece aí, você falasse um pouquinho de você, se apresentasse aí para quem está nos assistindo. Bom, boa tarde a todos que estão aí participando, né, dessa live com a gente. Então, meu nome é Tiago, eu sou psiquiatra no Instituto Mário Pena, onde eu faço um trabalho de atendimento de interconsulta para os pacientes que estão internados no hospital e também atendo os colaboradores do Instituto. E agora um pouquinho da Jéssica, fala pra gente. Boa tarde, meu nome é Jéssica, sou psicóloga do Instituto Mário Pena. Eu atendo tanto os pacientes ambulatoriais, internados e os colaboradores também. A gente está com um projeto, né, desde o ano passado, no início da pandemia, e a gente está acolhendo também os colaboradores do hospital. Então pronto, gente, apresentando aí os meus convidados. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Manda as suas dúvidas e as suas perguntas. Eu quero começar primeiro com o doutor Tiago, falando. Muitas pessoas, doutor Tiago, não sabem muito bem o que é o Setembro Amarelo. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, o Setembro Amarelo, Carol, é o mês, então, em que existe essa campanha para a gente falar sobre a prevenção ao suicídio. Essa campanha começou em 2014, ela surgiu com a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, em conjunto com o CFM, para justamente levantar essa conversa sobre um assunto que é tão importante e que as pessoas geralmente têm um tabu sobre falar disso, né? Sobre falar do pensamento forte, das angústias que envolvem o suicídio. Então, essa campanha visa justamente humanizar, né, o tratamento em saúde mental, humanizar a conversa sobre essas angústias, sobre esses pensamentos, né, como a maior forma de prevenção ao suicídio, que hoje né, vem crescendo, né, e é algo trágico. Como é que a gente pode, doutor Tiago, definir o que é o suicídio para as pessoas, assim? Porque nós estamos aqui com todo tipo de público, né? Então, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais claro para entender até qual é esse objetivo de esclarecer e conscientizar. Certo. Então, o suicídio é o ato, né, extremo que leva uma pessoa à morte, o ato próprio que parte dela. E isso pode surgir de uma forma deliberada, é aquela pessoa que já vem num sofrimento mental há mais tempo e que os pensamentos de morte vão crescendo junto com o planejamento até que chega um momento em que a pessoa acaba cometendo um ato extremo que leva à morte. Isso é o suicídio. Esse ato ele também algumas vezes acontece de forma impulsiva, né, frente a um fato estressante, um momento de grande estresse, a pessoa acaba cometendo esse ato de uma forma impulsiva, né, mas isso também leva em conta os fatores de risco que já vêm se construindo ao longo de um tempo na vida de uma pessoa. Uhum. Pessoal, nós estamos aqui hoje falando sobre esse assunto e a gente vai tentar esclarecer, falar, deixar de uma forma mais clara, o mais claro possível, falar esse assunto assim de coração aberto para todo mundo, porque não é vergonha falar sobre isso. O doutor Tiago mesmo falou logo no início, às vezes é um assunto que é tratado por muitas pessoas como um tabu, até mesmo um pedido de ajuda, e não tem isso, né? Então, o importante é procurar a ajuda. Eu queria agora começar um pouquinho com a Jéssica. Jéssica, quando uma pessoa ela pensa em suicidar uma vez, quer dizer que ela pode tentar, ou a pessoa que já tentou o suicídio uma vez, ela pode tentar outras vezes, ou isso não a partir do momento que a pessoa ela é tratada, e aí ela está tratada, ela está curada, vamos supor, disso, e ela não corre risco, ou ela pode ter uma nova recaída e tentar isso novamente? É preciso de um acompanhamento maior. Carol, esse paciente tem que ser acompanhado eficazmente, né? Se ele tem um tratamento de qualidade, se ele tem um auxílio tanto psicológico, emocional, uma rede de apoio da família, dos amigos, colegas de trabalho, esse risco diminui, né? E assim, claro que durante um tempo a gente tem que continuar acompanhando essa pessoa e continuar em alerta, mas se esse tratamento é eficaz, pode não ter uma outra tentativa, ou pode cessar esses pensamentos de morte. A gente acredita que quanto melhor a qualidade do tratamento a esse paciente,
melhora a qualidade de vida dele, né? E aí, se tem um tratamento eficaz, pode sim não ter mais esses pensamentos de morte, pode não ter uma nova tentativa. Doutor Tiago, eu queria saber agora, uma pergunta que chegou para a gente também, e é dúvida para muita gente. Como que a gente pode perceber que uma pessoa que está próxima da gente, ela pode estar tentando ou até mesmo planejando o suicídio? Isso é possível a gente ter uma noção? Sim, o mais importante, Carol, então, é a gente observar os fatores de risco, né, que estão relacionados ao suicídio. Isso. Estudos apontam que 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a um transtorno mental prévio, né, um sofrimento mental prévio. Então, o mais comum disparado é depressão, mas outros transtornos como bipolar, esquizofrenia, o uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas. Então, tudo aquilo que se mostra, né, como conjuntos de sintomas e transtorno em saúde mental, isso pode vir a ser o principal fator de risco para um episódio, né, de um suicídio. Então, as pessoas que estão próximas tem justamente que trabalhar para quebrar esse tabu de se falar sobre o sofrimento mental. Entender que tratamento em saúde mental não é coisa de uma pessoa fraca, não é coisa de uma pessoa fracassada que não está conseguindo lidar com os próprios problemas. Qualquer pessoa pode desenvolver sintomas e um transtorno mental em um contexto adverso da vida dela, né? E é importante a gente salientar que contextos adversos não são necessariamente contextos negativos. Muitas vezes a pessoa vem passando uma fase positiva da vida dela, em que ela está conquistando coisas, né, desenvolvendo a vida dela, mas que isso aumenta a sensibilidade e acabam surgindo alguns sintomas, né, e o pensamento de morte é um sintoma extremo, claro, que pode surgir dentro desse desenvolvimento. Então, as pessoas que estão à volta, né, principalmente as pessoas mais próximas do paciente, têm que observar justamente quando o quadro está piorando, né? Quando a pessoa está ficando mais reclusa, mais arredia ou mais impulsiva em determinadas questões. Se percebe, então, que o transtorno mental, que o sofrimento mental dessa pessoa está se intensificando, é importante abordar o tema, entender que uma pessoa não é culpada por ter o pensamento de morte em um determinado momento. O pensamento acontece naturalmente fora do nosso controle, mas que aquilo tem tratamento, que aquilo tem abordagem, né? Então, essa é a principal ferramenta. É o que o Setembro Amarelo tem o objetivo de levantar, né? A conversa sobre o assunto. Uma pergunta que surgiu aqui, doutor Tiago, é o que não dizer para uma pessoa que... eu conheço uma pessoa e eu estou vendo que ela está num estado depressivo, está com depressão. O que eu não devo dizer para ajudar essa pessoa para que ela não piore e chegue aí a cogitar o suicídio? Essa é uma pergunta, Carol, que eu não consigo enxergar uma regra para isso, certo? Eu acho que a principal coisa que a gente não pode fazer é não dizer, na verdade, né? Aquele assunto ele deve ser abordado. Mas, assim, coisas que geralmente impactam de forma negativa numa pessoa diminuir ela como se aquilo fosse uma fraqueza, sabe? Então, coisas do tipo, você não deveria estar se sentindo assim, olha o tanto de coisas bonitas que tem na sua vida, né? Naquele momento em que a pessoa está sensibilizada e que ela não está, ela tem uma percepção pessimista, negativa, ela não está conseguindo enxergar aquelas coisas, né? Frases e palavras que muitas vezes fazem ela se sentir mais fraca frente ao que ela vem enfrentando, acaba tendo um efeito deletério. Ô, Jéssica, agora eu queria falar com você uma outra pergunta também aqui que chegou. Quando uma pessoa, isso aí eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar isso. E muitas pessoas têm vergonha até. Uma pessoa, quando ela tenta se matar, ela quer sempre chamar a atenção ou não? Não, a gente, né, há relatos, né, de que essa pessoa que teve essa tentativa de autoextermínio ou que, né, foi efetivo
o ato, ela tem dado sinais dias antes. Lembra que o Thiago falou que a gente tem que perceber quando esses sintomas estão ficando mais abertos, quando as pessoas estão expressando mais esse desejo. É importante que a gente escute, né, e que a gente perceba, porque a pessoa dá esses sinais. Não é para chamar atenção, é um pedido de socorro. A pessoa está verbalizando, conseguindo pôr para fora o sentimento dela. E o que a gente consegue fazer é escutar essa pessoa e auxiliar, né, oferecer ajuda, auxílio. E aí, quando essas pessoas falam e que é para chamar atenção, menospreza, né, menospreza esse sentimento. É o que o Thiago falou agora, né? O que a gente pode fazer é não falar de algumas questões, não menosprezar, né, ter um ouvido, ter uma escuta ali naquele momento, Sim. né? As pessoas tentam menosprezar, colocar que depressão não é doença. Não ignorar, né? Sim, não ignorar. E essa questão de falar que é para chamar atenção é tampar os olhos, é fingir que aquilo não está acontecendo para você também não ter que lidar com a situação. Então, Sim. menosprezar, colocar como se fosse para chamar atenção, como se fosse uma birra, é uma forma de menosprezar aquele sentimento e evitar que aquilo ali que você tenha que haver com aquela situação. Então, ignorar e aí coloca como se ainda a própria pessoa com esse pensamento, como o Thiago disse, não é um pensamento que a pessoa deseja ter, não é um controle da pessoa, e aí coloca isso como se fosse uma forma de manipulação, né? E acaba não oferecendo auxílio a essa pessoa que estaria precisando naquele momento. Tá. Doutor Tiago, ansiedade, doenças incapacitantes e o uso de drogas pode aumentar o risco do suicídio? Sim, então esses são os principais fatores, né? A gente pode colocá-los como fatores preponderantes assim no desenvolvimento de um quadro, né? Porque sempre tem então um contexto, uma construção em que esses fatores vão se sobrepondo, né? Aquilo vai crescendo como uma bola de neve até que acaba chegando nesse ato extremo que seria o desfecho, né, dessa história. Por isso que é tão importante a gente já começar lá no início, né? Desculpa, acho que cortou um pouco aqui, porque veio um aviso. Não, cortou. Mas voltou. De humanizar o sofrimento mental como algo natural de qualquer ser humano, né? Que pode acontecer em qualquer fase da vida. E isso não diz nada sobre a força ou a fraqueza daquela pessoa. Também para isso já ser tratado, a gente já começar a dar um tratamento e a minimizar esses fatores logo no início deles, certo? Jéssica, e quando uma pessoa ela apresenta sinais de melhora, ela ameaça o suicídio e aí ela passa a ter um tratamento e aí ela começa a apresentar os sinais de melhora, essa pessoa ela está fora de perigo? Vamos dizer assim, né? Fora de perigo. Não, essa pessoa ainda, né, tem que ser monitorada. Alguns pacientes apresentam uma melhora repentina ou gradual, mas a gente tem que continuar esse monitoramento do paciente. Existem tentativas subsequentes, né? A pessoa não alterou o que levou ela ao ato. Então, ela melhora, né, nesse espaço de tempo e depois pode ter uma nova tentativa. Então, a gente tem que continuar monitorando esse paciente. Então, continuar o alerta aí, né? Continuar o alerta durante algum tempo, sim, sabe? Durante a internação, caso haja uma internação ou até mesmo após a alta, a família, a rede de apoio tem que continuar monitorando esse paciente, ele tem que continuar fazendo um acompanhamento, seja ele qual foi, né, que foi ofertado para essa pessoa e continuar esse monitoramento tanto pela rede de apoio quanto pela instituição que ela conseguir, né, ser abordada para que a gente conseguir minimizar e não tenha outras tentativas. Doutor Tiago, existem fatores de proteção? Claro, né? Então, tudo aquilo que pesa no prato positivo da balança, né? Se a gente pensa num contexto aí, acaba entrando como um fator de proteção.
Então, rede de apoio, né? Familiares, amigos, profissionais, colegas de trabalho, atividade física e outros hábitos saudáveis, alimentação, tomar sol, lazer, distração, projetos de vida, né? Tudo isso que a gente coloca no prato positivo da balança vai ter um efeito positivo, tanto sobre sofrimento mental, quadros mentais, né? E isso acaba tendo, então, sendo fatores de proteção contra o suicídio. Tá. Jéssica, agora, Carol, queria te fazer... vou Oi? pedir licença para eu pegar um carregador, senão vai acabar. Fica à vontade, enquanto isso eu vou conversando aqui com a Jéssica. Claro. Jéssica, eu queria saber agora, né? A gente passou por um momento difícil, tem passado, mas a gente já passou por momentos mais intensos com a pandemia aí. E a gente sabe que agravou muito a saúde mental das pessoas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que você, como psicóloga, percebeu esse impacto aí nos seus pacientes, aqui mesmo, dentro do Instituto Mário Pena? Daqui a pouco a gente vai falar do tratamento dos nossos colaboradores, que eu estou vendo que tem bastante aqui nos assistindo. E é uma campanha que a gente fez também pensando com muito carinho neles, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí dos impactos da pandemia com o suicídio. Como é que foi, como foi e como tem sido? Olha, alguns estudos ampliaram a pandemia como um fator de risco para o tentativo ou para o próprio suicídio, né? Situação econômica, o medo exacerbado, a própria condição de bem-estar que aconteceu depois da pandemia agravaram os números. Mas, num contexto geral, a população está com adoecimento mental, está precisando de auxílio. O que a gente vê é que cada vez mais a população, de uma forma geral, precisa de um auxílio, de uma escuta e desmistificar a doença mental. E com a pandemia isso potencializou. O que estava um pouco escondido ou camuflado veio mais à tona nesse momento. Pessoas ficaram mais em casa, mais reclusas e começaram a perceber familiares, amigos e acabaram, né, desabrochando ou verbalizando mais sobre esse assunto. De uma forma geral, os quadros, né, o número de índice de suicídio continuam altos, bem altos. No Brasil, inclusive, é um índice alto, mas que aumentou muito depois da pandemia o índice de profissionais da saúde com tentativas e, enfim, com vítimas mesmo. E o que a gente coloca, por que teve esse aumento exacerbado de profissionais da saúde após a pandemia estarem cometendo suicídio ou com tentativas de autoextermínio? Porque a pressão aumentou muito, né? O trabalho ficou mais exaustivo, você trabalhar com a doença o tempo todo, o medo de levar a doença para casa, e isso potencializou e deixou mais exacerbado para profissionais da saúde. Não que tenha diminuído na população em geral, na verdade os números, né, segundo algumas pesquisas, até mesmo da Organização Pan-Americana de Saúde, que os números continuam estáveis, continuam crescendo, infelizmente, mas que o número de profissionais da saúde com tentativas de autoextermínio e com óbitos aumentou bastante após o início da pandemia, por causa do estresse, do cansaço e, enfim, toda essa questão da saúde mental que está acontecendo agora, que era algo que já estava acontecendo, mas estava muito tamponado, e agora com a pandemia ficou mais exposto, mais externo, e aí a gente conseguiu perceber isso mais dessa população em geral e dos profissionais de saúde. Para quem está aí nos assistindo, que não é não é colaborador, eu estou vendo aí, colaboradores nós temos demais aqui nos assistindo. E temos também outras pessoas de fora fazendo perguntas, daqui a pouco eu falo para vocês aí o que eu estou vendo. Mas é importante para quem está aí nos assistindo, falar que desde o dia 1º, agora desde o início do mês, a gente vem trabalhando isso internamente com os nossos colaboradores, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho que é realizado, porque eu acho muito importante isso, as pessoas saberem que aqui dentro, além da gente cuidar, né? A gente cuida de pacientes, mas também a gente cuida dos nossos colaboradores, da gente, do nosso colega de trabalho. E a campanha, ela existe, gente. A gente fez ela com muito carinho, justamente pensando no nosso colega de trabalho. Então, o converse, escute, ajude,
a gente fez de uma forma com que o colaborador ele ficasse de olho e se visse como uma espécie de anjo da guarda para quem está trabalhando ali do lado com você. Então, o nosso dever é observar, escutar e tentar ajudar quem está do nosso lado. Porque, às vezes, a pessoa ou ela não está percebendo que ela está com alterações de comportamentos, enfim, de outras coisas, ou até mesmo ela tem muita vergonha. E pedir ajuda não é vergonha, não é mesmo, doutor Tiago? Com Então, certeza. pelo contrário, então a gente colocou essa campanha aqui dentro. Eu queria agora, doutor Tiago, que você falasse um pouquinho disso, daqui dentro do nosso trabalho que a gente realiza com o nosso colaborador, esse cuidado que a gente tem com cada, seja ele do setor assistencial ou mesmo do administrativo, não importa. A gente cuida também dos nossos colaboradores. E como que foi isso? Como que tem sido isso agora na pandemia? Certo. Então, foi uma demanda, né, que foi percebida, assim, já existiu atendimento em psicologia, né, Jéssica, aos colaboradores, e durante a pandemia também a medicina do trabalho observou que muitos colaboradores estavam aparecendo mesmo com sintomas, com dificuldades, com sofrimento mental. E aí a gente acabou abrindo, então, né, esse atendimento. Hoje em dia eu tenho uma agenda lá no SESMIT, na Medicina do Trabalho, onde a gente pode marcar a consulta para o colaborador de qualquer setor, né, que seja, e onde ele pode ir lá e a gente vai conversar sobre, né, sobre o que ele vem passando, os sintomas que têm aparecido, e tomar as medidas terapêuticas, né, de tratamento, então, que forem adequadas para cada caso. Então, hoje em dia é uma linha aberta nesse sentido, né? A gente percebeu que ao longo da pandemia, com o aumento de demanda em serviços hospitalares mesmo, né, em plano de saúde, muitas vezes ficava difícil para os colaboradores conseguirem agendar uma consulta, então foi uma forma da gente cortar caminho aí, né, e o colaborador ter um acesso mais pronto a uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, né, com um terapeuta de saúde mental. O colaborador que está aí nos assistindo, a gente já tem trabalhado isso com Blitz e com outros tipos de campanha aqui internamente, já avisamos. Se você quiser manter sigilo absoluto, você não vai ser exposto de forma alguma. Então, se você precisa de ajuda, procure o SESMIT ou o setor de humanização, você vai ser acolhido e atendido com toda a descrição. Então, não precisa se preocupar, não é mesmo? E aí eu queria saber, Jéssica, como é que é feito aí, o doutor Tiago falou da parte da parte dele, né? E de vocês, como é que é feito esse acolhimento? E se você tem alguma coisa a dizer para os colaboradores que nesse momento estão precisando de ajuda e estão aqui nos escutando e ainda um pouco sem coragem. Carol, no início, né, da pandemia, no ano passado, a gente percebemos, né, como seria importante acolher o colaborador. Todos nós estávamos com medo, estamos falando de um tempo já de pandemia, né, e, né, conversando com alguns colaboradores, alguns colaboradores começaram a nos procurar e a gente abriu esse projeto para poder acolher esses colaboradores pela necessidade daquele momento, né? Tava todo mundo com muito medo, né? E, enfim, continuamos trabalhando porque estamos da área da saúde, então não parou, o hospital continuou funcionando normalmente. E aí, né, a gente resolveu abrir esse projeto para poder acolher os colaboradores e ter essa escuta, a gente conseguir partilhar isso com eles. Esses colaboradores entram em contato com o setor de psicologia e de humanização daqui do hospital, é agendado um atendimento individual, sigiloso. No início dos atendimentos eram feitos somente online, né? Apenas atendimento virtual. Após um certo tempo a gente conseguiu, né, quando retornou os atendimentos ambulatoriais de uma forma geral, tanto para paciente, enfim, abriu os atendimentos, nós também começamos a atender esses colaboradores na forma presencial. Quem tem desejo de ter o atendimento, tanto psicológico quanto com o Tiago, da medicina do trabalho, enfim, não estou falando somente da saúde mental, estou falando do auxílio ao colaborador de uma forma em geral. E entrar em contato com a nossa rede. Como a Carol disse, a gente fez uma blitz, né? Tem tem um cartãozinho muito interessante, tem várias dicas aqui atrás, algumas sugestões.
Realmente foi um projeto excelente, né, foi enfim, foram várias equipes que entraram para esse projeto, o setor de psicologia, humanização, medicina do trabalho, marketing, todo mundo em conjunto, para a gente abrir a gente queria fazer um projeto que acolhesse, claro, nosso colega, né, todo mundo, né, o Setembro Amarelo tá o mês de conscientização, a gente vai conscientizar todo mundo, na verdade, principalmente nós da saúde mental, mas em foco esse ano para o nosso colaborador, né? Atrás desse cartão essa parte preta aqui, tem os contatos, tanto do setor de psicologia, tanto da medicina do trabalho, e aí o colaborador que tem esse desejo ou percebeu que um colega também está precisando, nos telefone, entre em contato, manda um e-mail, tem um e-mail institucional também, conseguiu entrar em contato com a gente, né? Como a Carol disse, é importante cuidarmos um dos outros, né? Se você está percebendo que tem um colega de trabalho que não está bem, que está precisando de um auxílio, acho que primeiro é escutar, sabe, Carol? Sentar do lado, oferecer auxílio. Até a Merentina apareceu aqui agora perguntando sobre isso. Eu sobre vi. quando você viu perguntando dos sintomas. Como que a gente pode observar o colega, se tem algum sintoma? Então, eu acho que talvez ela não tenha visto um pouco antes. Mas é importante isso que você está falando, é observar o comportamento daquele colega que está do nosso lado, se mudou alguma coisa, ele está diferente, ele está com outros comportamentos bem diferentes, agressividade, né? O nervosismo, eu não sei, vocês melhor do que eu para falar isso. Então, é observar, né? É o da nossa campanha aqui, observe. Isso. Né? Observar mesmo. Acolher também ao colega de trabalho, né? E assim, né, como é o objetivo da campanha, né, quais sintomas para saber, na dúvida, procure. Né? Então, o objetivo é justamente a gente ampliar a conversa sobre isso e entender mais, né, sobre esses sintomas, sobre esses quadros, sobre o sofrimento mental. Então, assim, percebeu que algo está errado, será que eu devo procurar, será que eu não devo procurar? Conversa, que seja com um colega do lado, que seja com o serviço de psicologia, com a humanização, comigo lá no SESMIT, com quem quiser, né? Porque é a partir da conversa mesmo, da palavra, que a gente vai ampliando o que é o objetivo do Setembro Amarelo e que deve acontecer o ano todo, né? Que é a conversa sobre saúde mental. Doutor Tiago, agora uma pergunta, porque a gente não tem aqui só colaborador, tem também um público externo. Para quem está de fora, existe alguma central? Porque a gente sabe que existe para outros atendimentos. Um lugar que a gente pode procurar para ter esse atendimento. Vamos supor um socorro, assim. Existe um telefone ou uma central que eu vá para ter esse tipo de ajuda? Existe isso? Existe. Hoje em dia tem um telefone, eu tenho que confirmar agora, né, daqueles... Você sabe, Jéssica? É o 188. É o CVV, 188. 188, CVV. Então, né, que é uma linha telefônica para a pessoa conversar e esclarecer dúvidas, né, desabafar, ter apoio, ter escuta, ter o acolhimento. E a gente tem os serviços presenciais da rede também, né? Então, aquela pessoa que não tem condições de acessar um serviço particular ou vai marcar uma consulta. Isso é importante a gente falar aqui. Ainda mais né? nós A que consulta somos está lá referência para no daqui a SUS. 2 meses. Então, a gente tem a rede municipal de Belo Horizonte, né, de saúde mental, a RAPS, e a gente tem os CAPs no interior, onde tem acolhimento, né, plantão todos os dias da semana. Então, cada regional de Belo Horizonte tem o seu CERSAM de referência, né? E aí é só descobrir o endereço, tem fácil no Google, acha, né? A pessoa pode procurar lá entre 7 da manhã e 7 horas da noite, tem plantonistas para atender, né, aquela pessoa, e a partir da noite quem é responsável por esse atendimento é o SUP, né, que a gente tem 2 unidades hoje, uma na Regional Nordeste, a outra ali na Pampulha, Noroeste, e onde tem médicos e enfermeiros de plantão para atender uma pessoa, né, uma demanda espontânea em saúde mental. Ótimo, são informações Só muito pegar, importantes. Claro. E em caso de risco iminente, né, gente ligar para 192, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Mesmo. Risco iminente é na hora, não tem que esperar chegar, procurar o telefone. Não. Isso é para casos que a gente já está percebendo, né, Thiago? Agora uma Com crise certeza. iminente ali
ligar para o telefone de emergência. O áudio. Travou, é porque mandou sinalização. E a gente buscar mais o nosso centro de saúde, falando de SUS, né, Carol? A gente buscar no centro de saúde. Isso mesmo. Qualquer centro de saúde vai ter um profissional, um profissional de saúde que vai conseguir identificar e vai te encaminhar para o local correto, né? Então, se está com muita dúvida, se está sentindo dificuldade, vai no centro de saúde mais próximo da sua casa, que eles vão te indicar um melhor local para poder fazer esse acolhimento. Ótimo. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante, falamos muito aqui. Eu queria, antes de finalizar e dar a palavra final para vocês, agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui. Eu estou vendo a Natália Oliveira, que está aí, a Maria Tereza passou, a Paula MG, Margarida, Merentina, a Vanessa, enfim, infelizmente eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas eu queria agradecer, tá? Sara César tá aqui, então eu queria agradecer Flávia Patrícia, a Flávia Jatobá tá aqui, então tá todo mundo aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a vocês estarem aqui para nos ouvir. Isso é muito importante. E antes de finalizar, eu quero só falar com vocês, deixa primeiro o Dr. Tiago despedir, a Jéssica, e eu termino de falar aí com vocês. Pode ficar tranquila, Merentina, que eu já vou te dar um recado, já que você pegou no fim, você não vai perder não, eu já te falo por quê. Carol, então, assim, muitíssimo obrigado, né, por esse espaço. Eu acho isso importantíssimo, né? O Cora, o objetivo da campanha é exatamente esse: é conversar, é falar, é abrir, né? É isso que a gente tem que estimular nas pessoas, é humanizar esse sentimento, entender que o errado é não procurar ajuda, né? Sim. Da pessoa mais próxima, da primeira que você vê. Então, é excelente abrir esse espaço. Agradeço, né, o Instituto Mário Pena, vocês, a dar esse espaço para a gente falar um pouco sobre um assunto que é tão importante. Carol, agradeço a equipe que está com a gente nessa campanha. É muito importante a gente ter uma visibilidade, conseguir passar essas informações para quem precisa. E a campanha está um sucesso, a gente vai continuar fazendo algumas blitz, ainda tem alguns eventos sobre o Setembro Amarelo. Sim, nós temos até o fim do mês. Sim, até o final do mês. E, né, para quem precisar do auxílio, a gente deixou os telefones de contato, tá bom? E isso era só para agradecer mesmo a sua presença, a presença do Thiago, né, que é muito importante a gente poder realmente falar sobre isso. Eu é que agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui, sempre muito bem-vindos e esclarecedores no Mário Pena Conecta, ainda mais para falar de um assunto tão importante como o Setembro Amarelo. Então, mas é só agradecimento mesmo, porque vocês foram realmente esclarecedores. E para quem está aí, mais uma vez, obrigada pela participação. E eu queria falar, como a Merentina mesmo falou, que ela chegou mais né, agora no final, não precisa se preocupar. Se você perdeu a live, chegou agora no final, ou até mesmo quer rever para tirar algumas outras dúvidas, não tem problema. Essa live ela vai ficar salva no nosso Instagram. Daqui a pouquinho ela já está lá. Assim que terminar, a gente vai colocar. E também no nosso canal do YouTube. Tá ok? Então, lembre-se, a campanha está aqui, olha. Converse, escute e ajude. O mais importante, procure ajuda. Fique de olho em quem está do seu lado. Essa pessoa, toda a vida importa. Esse é o tema mais importante da nossa campanha. Toda a vida importa. Então, vamos cuidar, né, um do outro aí, é hora disso. Então, agradeço mais uma vez e só ressaltando que, lembrando para você que quer ajudar a nossa instituição, não deixe de colaborar, que é muito simples, com qualquer valor você contribui para o tratamento dos nossos pacientes. Pelo 0800 039 1441 ou pelo nosso site, que é o mariopena.org.br, Mário Pena com 2 N's, tá ok? Mais uma vez, obrigada por vocês que estavam aí, nos acompanharam por essa tarde, estiveram com a gente aqui. Daqui a pouquinho, eu volto ainda esse mês com mais uma edição do Mário Pena Conecta e acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as ações que vem acontecendo semanalmente do Setembro Amarelo. Tchau, doutor Tiago. Tchau, Jéssica. Obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Tchau, Carol. Obrigado.